Neste exemplo de envio de e-mails, o primeiro passo é inserir o módulo de e-mail aqui na pasta Pages. Com um duplo clique, visualizamos as propriedades do módulo. Nós poderíamos preencher os campos aqui manualmente, porém não seria possível inserir novos destinatários durante o uso da aplicação. O que nós queremos é que haja um remetente e vários destinatários. Portanto, nós vamos precisar de uma tabela remetente e uma tabela destinatário. Na tabela de destinatário, nós teremos somente dois campos, o e-mail do destinatário e o nome do destinatário. Em seguida, após criarmos as duas tabelas, nós precisaremos definir uma consulta que irá reunir os campos dessas duas tabelas. A consulta irá reunir os campos da tabela remetente e da tabela destinatário. E na página de dados que nós criarmos a partir da consulta, nós vamos incluir dois campos, um campo para assunto e outro para conteúdo. Cada campo vai possuir um alias, e isso é importante. Quando a página de dados estiver pronta, cada controle terá um alias. Nesse alias é que será carregado o conteúdo que será digitado durante a aplicação. Esse conteúdo do alias será passado para o parâmetro da página. E é assim que vai funcionar. Primeiramente, vamos criar a tabela remetente e a tabela destinatária. Aqui no painel Banco de Dados, já temos um banco de dados definido. E em seguida, vamos criar aqui com a tecla Insert. Inserimos uma nova tabela. Tabela remetente, o título. E aqui nós colocamos o primeiro campo, e-mail remetente. Novamente com a tecla Insert, insiro um novo campo, nome do remetente. A senha que corresponde à senha do e-mail do remetente. Novamente a tecla Insert. A porta, essa porta é do tipo numérico, tamanho 3, tá bom? Em seguida, autenticação, SSL. Esse campo é do tipo lógico, ou seja, true ou false. São esses os campos da tabela remetente. Agora precisamos de um índice, de um campo que não irá se repetir, que será o e-mail do remetente. E em seguida, muito importante isso, essa tabela será do tipo parâmetros. Ela só vai aceitar a inclusão de um registro, porque nós teremos somente um remetente. Só vai aceitar a inclusão de um registro. Agora vamos criar a tabela destinatária. Aqui na tabela destinatária vamos criar dois campos somente. O e-mail do destinatário e o nome do destinatário. Para criarmos o índice, selecionamos o índice, pressionamos a tecla Insert. E aqui precisamos definir um campo que não vai se repetir. Será o e-mail do destinatário. Muito bem, agora nós vamos criar as páginas de dados dessas duas tabelas. Clicamos e arrastamos até a pasta Pages. Criar página de dados. Todos os campos que vão aparecer já estão selecionados. A tabela destinatário também. Criar página de dados. E os campos que irão aparecer. Aqui na tabela remetente, podemos ver que a nossa tela já está pronta. É importante que nas propriedades da página remetente, nós coloquemos aqui abre em modo de edição, porque ela só vai aceitar a inclusão de um registro e em seguida vai abrir aquele registro em modo de edição. Não será possível incluir mais de um registro nesta tabela. Nós teríamos, portanto, somente um remetente. Clicamos em Design novamente. E o campo senha, este text box aqui, nós vamos alterar a propriedade Text Mode. Vamos colocar Password. Assim a nossa senha não irá aparecer. A página destinatário, como nós falamos, só possui dois campos. Observemos, portanto, aqui nas propriedades de cada controle, selecionando o controle e pressionando a tecla F4, nas propriedades podemos ver a propriedade alias. Cada controle possui um alias. São esses apelidos que serão associados aos parâmetros daquele módulo de e-mail. Observe aqui na página remetente, cada controle possui um alias, que já foi criado automaticamente. Agora vamos criar uma consulta envolvendo essas duas tabelas,
tabela remetente e destinatário. Selecionando consultas, pressionamos a tecla Insert e aqui colocamos destinatário e remetente. Clicamos no botão construtor para nós selecionarmos aqui os campos que vamos precisar da tabela remetente. No caso, são todos os campos. Eu vou colocar primeiro da tabela destinatário, em seguida da tabela remetente, todos os campos das duas tabelas. Aqui a nossa expressão já está montada, clicamos em OK e a nossa consulta já está montada. Agora vamos criar aqui uma página de dados. Selecionamos Pages, com o botão direito, inserir módulo, módulos, página de dados. E aqui colocamos, com um duplo clique, podemos ver as propriedades. E a tabela básica será esta consulta que acabamos de criar. Vamos ao Design e vamos formatar com Ctrl T. Vamos perder o nosso design atual e aqui está a nossa consulta. Agora vamos organizar um pouco a nossa tela. Vamos renomear alguns títulos, pressionando F2. E este checkbox foi colocado automaticamente porque o campo é do tipo lógico. Vamos colocar uma linha aqui para separar o destinatário do remetente, um título. Vamos colocar mais um título aqui. Nas propriedades do label, vamos formatar o texto. E aqui nós precisamos inserir duas caixas de texto. Uma caixa de texto para o assunto e uma caixa de texto para o conteúdo do e-mail. Vamos colocar primeiramente um controle label para o título da caixa de texto. Agora vamos inserir as caixas de texto. Nesta caixa de texto para o conteúdo, pressionamos F4 para as propriedades e colocamos aqui o tipo do texto para multiline, para aceitar várias linhas. Precisamos que esses dois controles tenham alias, ou apelidos. Então vamos colocar aqui o alias para cada text box. E o alias deste outro text box. Agora sim, como todos os controles possuem alias, podemos criar os parâmetros. Vamos ao módulo e-mail. E aqui vamos utilizar os parâmetros. Parâmetros. E aqui vamos inserir os parâmetros que nós precisamos. O e-mail do destinatário, o tipo do parâmetro, o nome do destinatário, o tipo, e agora os parâmetros para os campos da página de remetente. E-mail remetente, tipo caractere, nome remetente, o nome do remetente, tipo caractere, usuário do remetente, a senha do remetente, o SMTP, e a porta do remetente. A porta pode ser do tipo numérico. E o tipo será lógico. Agora vamos colocar um parâmetro para o assunto e um parâmetro também para o conteúdo. Todos os parâmetros já criados. Agora vamos às propriedades do módulo. Vamos colocar então os parâmetros correspondentes aqui. O e-mail do destinatário. Damos um duplo clique. O nome do destinatário. Duplo clique. O e-mail do remetente.
E assim vamos preenchendo. E aqui para o conteúdo, podemos inserir manualmente. Agora vamos à nossa consulta. Aqui no design da consulta, precisamos inserir um botão para o envio do e-mail. No painel Controles, clicamos e arrastamos o Control Button. Com F2, colocamos um texto para o botão. E aqui no painel Controles, temos uma seção de ações pré-definidas. Nós vamos escolher aqui a ação Enviar e-mail para este botão, clicando e arrastando. Selecionamos o botão novamente. No painel Propriedades, observamos que foi inserido um evento do tipo Server. E aqui nós vamos configurar este evento agora. O destino será o módulo de e-mail. Selecionamos o módulo e-mail, OK. E aparecem aqui os parâmetros para serem associados aos alias de cada controle que nós temos nas duas telas, inclusive o alias do assunto e do conteúdo que nós inserimos aqui na consulta. O e-mail do destinatário, clicamos no botão aqui e colocamos o alias correspondente na janela Fórmula. O e-mail do remetente. Agora todos os parâmetros daquele módulo já possuem os seus alias correspondentes, os apelidos de cada campo. OK. Em seguida, na página principal, precisamos colocar as opções de menu para acessar essas páginas aqui. Este é destinatário, clicamos e arrastamos, e imediatamente após clicamos no controle iframe. Remetente também, clicamos e arrastamos para a barra de menus, imediatamente após clicamos no controle iframe. E a nossa consulta, clicamos e arrastamos para a barra de menus, e imediatamente após clicamos no controle iframe. Só mais um detalhe, aqui no design da consulta, selecionamos o text box para a senha e na propriedade text mode colocamos password para que a senha não seja exibida. Agora sim, vamos salvar e gerar o código fonte. Abrir no browser. E aqui temos as duas páginas, destinatário, remetente, e a consulta, que está vazia, pois precisamos primeiro cadastrar um destinatário e um remetente. Vamos cadastrar um destinatário, incluir, salvar, e aqui na página remetente, vamos colocar o remetente, que no nosso caso aqui, só para teste, será o mesmo que o destinatário. O usuário é o mesmo que o e-mail do remetente, e aqui a senha do e-mail do remetente. O SMTP vai depender do provedor de e-mail. No nosso caso, o provedor é o Gmail, portanto, o SMTP do Gmail. E aqui a porta sem autenticação é a porta 587. Nós não vamos utilizar autenticação. Vamos salvar. E em seguida, vamos à nossa consulta. Observe que os dados já são preenchidos automaticamente, sem autenticação. Precisamos preencher aqui o assunto e o conteúdo. E clicamos no botão enviar. Em seguida, vamos à nossa caixa de entrada de e-mail e podemos perceber que o e-mail já foi recebido com sucesso.